Nas paisagens frias e planas da Suécia do final do século XIX, duas trajetórias começaram a ser forjadas muito antes de se encontrarem no calor úmido da Amazônia brasileira. De um lado, Adolf Gunnar Wingren, nascido em 8 de agosto de 1879, filho de um jardineiro, cresceu aprendendo o valor do trabalho simples e da disciplina. Ainda jovem, foi batizado nas águas e se envolveu com a escola dominical, movendo-se para estudos bíblicos que lhe abriram horizontes espirituais e o prepararam para desafios que ainda não imaginava. Do outro, Gustav Daniel Högberg, que o Brasil aprenderia a chamar de Daniel Berg, nasceu em 19 de abril de 1884 e, na juventude, foi para os Estados Unidos no início do século XX. Lá, mergulhou na vida operária, tornando-se fundidor e caldeireiro, profissão que exigia vigor, precisão e constância, virtudes que se tornariam marcas do seu ministério. Ambos, vindos de contextos batistas, seriam profundamente impactados pelo avivamento pentecostal que, a partir de Los Angeles, tocou Chicago e várias outras cidades, e os uniu à convicção de que Deus ainda batiza com o Espírito Santo e envia seus servos para onde quer. Esse pano de fundo os conduziu, passo a passo, à mesma chama missionária. Em Chicago, centro efervescente de ideias e encontros, as linhas de suas histórias se cruzaram em 1909. O ambiente marcado pelo ensino e influência de William H. Durham, figura-chave na propagação do pentecostalismo no meio oeste norte-americano, ajudou a consolidar neles uma espiritualidade assentada na oração perseverante e na dependência do Espírito Santo. Não foi uma emoção passageira, mas um chamado amadurecido em vigílias, cultos simples e conversas demoradas sobre missões. Ali, em reuniões de oração, surgiu uma palavra profética que se tornaria determinante. A chamada de Deus é para ir ao Pará. Àquela altura, Pará soava como um enigma. Por isso, buscaram um atlas numa biblioteca e viram que Pará não era uma metáfora, mas um estado do norte do Brasil, envolto por rios, florestas e distâncias que desafiavam até os mais experientes viajantes. A convicção espiritual tomou forma concreta, e o que era apenas uma direção em oração tornou-se plano, e depois, travessia. A decisão de partir não foi romântica nem sustentada por promessas de sustentos abundantes. Não havia uma grande junta missionária por trás deles. Havia, sim, uma igreja simples, amigos e irmãos que, dentro do possível, colaboraram. Com pouco dinheiro e muita fé, Daniel e Gunnar dirigiram-se a Nova York. O navio que os levaria se chamava Clement e, conforme registros de época e estudos sobre a história das Assembleias de Deus, a partida se deu no início de novembro de 1910. Após cerca de 2 semanas de mar, o Clement singrou a Baía do Guajará e, em 19 de novembro de 1910, ancorou em Belém do Pará. Era sábado, dia da bandeira no Brasil. O clima, a língua e os costumes eram outros, e, no entanto, o fogo que ardera em Chicago encontrava agora um chão real sobre o qual caminhar. Uma viagem sustentada por oração acabara. Outra mais longa e exigente começava. Os primeiros dias em Belém foram um exercício de humildade e perseverança. Sem domínio do português, sem casa estabelecida e sem uma rede de apoio consolidada, os 2 missionários aproximaram-se dos batistas locais, que os acolheram inicialmente. Daniel, artesão do metal, encontrou emprego na companhia Port of Pará, onde o barulho das fornalhas e o cheiro de carvão lembravam-lhe o chão duro dos anos nos Estados Unidos. Foi com esse salário que comprou bíblias e pagou aulas de português para Gunnar durante o dia. À noite, invertiam os papéis, e aquilo que Gunnar aprendera ensinava a Daniel. Uma rotina de trabalho e estudo, permeada por oração diligente, foi dando forma à comunicação do Evangelho em uma nova língua. Essa disciplina espiritual e intelectual, cedo se transformou em testemunho público. E o que antes era timidez de quem está começando virou pregação e visitas, com conversas ao pé da porta, consolo em momentos de enfermidade e, sobretudo, reuniões de oração que iriam marcar aquela cidade. As reuniões no início eram simples e quase sempre mais silenciosas do que se poderia imaginar para um avivamento. Havia cânticos, leitura bíblica, ensino paciente e, sobretudo, oração. Na casa de uma irmã batista chamada Celina Martins Albuquerque, um endereço modesto na rua Siqueira Mendes, 67, na Cidade Velha, irmãos e irmãs começaram a se reunir com frequência para buscar a Deus com mais intensidade. Foi num desses encontros, em junho de 1911, que Celina tornou-se a primeira pessoa, em solo brasileiro, a experimentar o batismo no Espírito Santo conforme o relato de Atos.
um acontecimento que acendeu discussões internas entre os batistas e deu contornos decisivos à missão daqueles dois suecos. A oração, novamente, moveu o curso da história, e aquilo que havia sido alvo de longas noites suplicantes em Chicago, encontrou em Belém uma confirmação vívida e transformadora. O novo fôlego espiritual, no entanto, trouxe consigo ventos contrários. O surgimento de dons espirituais e a defesa de que Deus continuava a agir, como nos dias apostólicos, provocaram desconforto entre líderes batistas. Depois de debates e tensões crescentes, os missionários e um grupo de crentes que os acompanhava foram desligados da Igreja Batista de Belém. Essa exclusão, longe de sufocar a fé, reorganizou-a. No dia 18 de junho de 1911, na casa da própria Celina, nasceu a Missão da Fé Apostólica. Um pequeno rebanho que decidiu caminhar sob a convicção pentecostal, com culto simples, ênfase na Bíblia e vida de oração perseverante. O que parecia uma cisão terminou por ser, na providência de Deus, o marco inaugural de um movimento que se espalharia pelo país. Os desafios não eram apenas eclesiásticos. Havia oposição aberta nas ruas, zombaria, mal-entendidos e até a circulação de folhetos alertando outras igrejas contra os missionários pentecostais. A violência não era constante, mas a hostilidade simbólica, por si só, já exigia coragem. Em meio a isso, Daniel e Gunnar mantiveram o eixo: oração. Pediam direção para as visitas, clamavam pelos enfermos, rogavam por provisão e discernimento. A cada pequeno avanço, surgia um novo obstáculo. Portas fechadas, doenças que iam e vinham na umidade amazônica, dificuldades com a língua e recursos sempre no limite. A insistência em ajoelhar-se e buscar a Deus, porém, manteve a chama acesa. Não por triunfalismo, mas por convicção humilde de que a obra do Senhor é feita com fé e paciência. Desde o começo, Daniel Berg despontou como um missionário que unia mãos calejadas e coração de intercessor. Não havia glamour em suas tarefas. Trabalhava pesado de dia e, quando podia, comprava bíblias para distribuir. À medida que seu português melhorava, começou a percorrer as cidades e vilas ao longo da estrada de ferro Belém-Bragança, levando o evangelho entre estações, barracões e pequenas comunidades. Não se tratava de eventos grandiosos, mas de encontros com famílias, de conversas à sombra de mangueiras, de orações em quartos apertados. A ilha de Marajó, com seus rios e campos inundáveis, também ouviu sua voz. Os relatos de conversões e de gente que, a partir de orações respondidas, passou a caminhar com Cristo multiplicaram-se, não por publicidade, mas pela naturalidade com que a fé atravessava casas e vizinhanças. Daniel não foi coadjuvante. Ao lado de Gunnar, foi pioneiro em abrir caminhos onde quase não havia trilhas. Enquanto isso, Gunnar Wingren organizava e pastoreava com pulso firme e terno, formando obreiros, ensinando a palavra e, sobretudo, estruturando a jovem igreja que nascia. O zelo pastoral aliou-se a uma visão de comunicação que se tornou vital para o crescimento doutrinário do movimento. Surgiram, ao longo dos anos, publicações como Boa Semente, O Som Alegre e, posteriormente, O Mensageiro da Paz, que seriam instrumentos de edificação, unidade e formação bíblica do povo pentecostal no Brasil. Essas publicações não eram meros boletins, eram uma extensão do púlpito na sala de estar, um reforço silencioso da pregação, uma forma de manter igrejas distantes afinadas no mesmo evangelho. A cada página, transparecia o compromisso de que a obra não podia ser sustentada apenas por entusiasmo, mas por doutrina e vida devocional. A pequena missão da fé apostólica, amadurecendo em meio à perseguição e à oração, haveria de receber um nome que marcaria sua identidade no país. Em 1918, numa reunião na casa de Celina, a igreja foi registrada como Assembleia de Deus. Não era um rompante de marketing, mas a tradução brasileira de uma família de igrejas pentecostais em expansão no mundo de língua inglesa, e que aqui ganhava corpo próprio, brasileiros e sotaques, cantos e desafios particulares. O registro consolidou também um compromisso: cuidar da doutrina, preservar a simplicidade dos cultos, insistir na oração e formar obreiros que amassem as Escrituras. A década de 1920 trouxe novas fases. Gunnar, que havia pastoreado Belém por anos, liderou processos que levaram a obra para outras regiões do país. No meio do caminho, em 1917, casou-se com Frida Maria Strandberg, uma enfermeira sueca com um chamado missionário. O casamento, celebrado em Belém, não apenas uniu duas vidas, mas somou talentos. Frida serviu com vigor, escreveu, cantou, ensinou, visitou, enfrentou resistências e, junto ao marido, experimentou de perto o peso e a alegria do ministério.
Ao longo do tempo, a família mudou-se para o Rio de Janeiro, onde Gunnar pastoreou a Assembleia de Deus de São Cristóvão entre 1924 e 1932, sempre com a convicção de que a oração sustentava cada decisão e que o cuidado com a doutrina sustentava cada igreja. A saúde de Gunnar, porém, era frágil. Mesmo em meio à labuta, as enfermidades o acompanhavam, exigindo dele, de Frida e dos irmãos, persistência em orar e escolher bem as batalhas. Em 1932, a família retornou à Suécia, onde, no ano seguinte, Gunnar faleceu. Ele partiu cedo, aos 53 anos, deixando um legado de obediência, organização e fidelidade à palavra. Sua morte não encerrou um ciclo de esperança. Consolidou uma semente que ele ajudara a plantar com zelo, lágrimas, cartas, jornais, congressos e incontáveis orações. Ao mesmo tempo, a história de Daniel Berg seguia ampliando capítulos. No início de 1920, durante uma visita à Suécia, casou-se com Sara, companheira que se juntaria ao labor missionário com a mesma disposição para orar, servir e enfrentar distâncias. O casal voltou ao Brasil em 1920 e logo em 1922 mudaram-se para Vitória, no Espírito Santo, onde Daniel colaborou no estabelecimento da igreja. Em 1924 foram para Santos, plantando aquela que viria a ser a primeira Assembleia de Deus no estado de São Paulo. Mais tarde, mudaram-se para a capital paulistana, onde Daniel trabalhou até 1930. O ministério de Daniel e Sara foi uma aula viva de perseverança. Sem recursos sobrando, mas com uma convicção inabalável de que Deus abre portas onde o Evangelho é anunciado com amor e verdade. Nos anos 1930, o campo se alargou para além do Atlântico. Entre 1932 e 1936, Daniel e Sara serviram em Porto, Portugal, onde o terreno era duro e a cultura distinta. Levaram consigo a mesma tônica: vida simples, ensino fiel, oração incansável. Após um período, passaram novamente pela Suécia e, em 11 de maio de 1949, retornaram ao Brasil, fixando-se em Santo André. Ali permaneceram até 1962, ensinando, aconselhando, orando e sustentando igrejas e obreiros mais jovens, ajudando a consolidar a presença pentecostal em áreas industriais e urbanas que se transformavam rapidamente no país do pós-guerra. Daniel e Sara, com a serenidade de quem já atravessara rios e oceanos, mantiveram as mãos no arado. Em 1962, regressaram à Suécia definitivamente. No ano seguinte, em 27 de maio de 1963, Daniel partiu para a eternidade, deixando além do testemunho memórias registradas que a casa publicadora divulgaria para a edificação das igrejas. A trajetória desses dois missionários está entrelaçada por um fio que se repete: oração como hábito, não como recurso de emergência. Quando perceberam, ainda na América do Norte, que Deus os chamava para uma terra desconhecida, a resposta não foi imediatismo, mas oração que amadurece convicções. Quando chegaram a Belém e toparam com a barreira da língua, buscaram de Deus paciência para aprender e ensinar. Quando a controvérsia e a exclusão surgiram, escolheram resistir de joelhos, sem rancor, confiando ao Senhor o tempo e o modo de cuidar das feridas. A perseverança não foi teimosia pessoal, foi a fidelidade diária a uma vocação testada no fogo das contradições. Em cada etapa, a oração funcionou como bússola, reconduzindo-os, nas noites mais densas, a certeza de que a missão não dependia de portas humanas escancaradas, mas da porta que Deus abre quando sua igreja persevera. Não é possível narrar essa história sem olhar para os rostos e nomes que se multiplicaram ao redor deles. Celina Albuquerque simboliza, para o início daquela obra, mais do que uma experiência espiritual. Representa o círculo de oração doméstico, o culto de sala, a madrugada silenciosa em que Deus sela promessas e confere coragem aos tímidos. Outros irmãos e irmãs, alguns hoje esquecidos em registros amarelados, sustentaram reuniões, acolheram obreiros, ofertaram o pouco que tinham, emprestaram cadeiras, abriram quintais para batismos, escreveram cartas a parentes no interior pedindo que viessem ouvir a palavra e convidaram vizinhos para cultos. A obra pentecostal no norte do Brasil foi desde o começo um mutirão de fé e serviço. Em cada pequeno grupo nascido em uma travessa, em cada culto numa varanda, em cada cântico ao som de violas, a perseverança dos missionários encontrava eco, fortalecida pela perseverança dos crentes. No processo de expansão, a organização também se fez necessária.
Em 1930, realizou-se a primeira grande convenção de pastores no país. Em Natal, Rio Grande do Norte, sinal de que as igrejas precisavam conversar entre si, alinhar ensinos, compartilhar desafios e manter a mesma visão bíblica. A intensidade espiritual não excluiu a responsabilidade estrutural. Pelo contrário, a sustentou. Daqueles encontros e publicações nasceu uma unidade que, guardadas as diferenças regionais, ajudou a preservar o foco e a simplicidade. E a insistência de Gunnar em publicar, escrever e compilar hinos revelou-se providencial para dar às igrejas uma linguagem comum com a qual orar e cantar. Embora Gunnar tenha partido mais cedo, sua influência continuou por meio de obreiros formados, textos publicados, atas e diários. Frida, sua esposa, perseverou, enfrentou críticas e limitações de seu tempo, e ainda assim serviu com denodo, até que também partiu alguns anos depois. Já Daniel, tendo vivido até 1963, atravessou mais fases da história da igreja no Brasil, viu a industrialização acelerar nas grandes cidades, assistiu aos deslocamentos de gente do interior para os centros urbanos e percebeu como o evangelho precisava falar à fábrica e ao lar operário. Sua permanência em Santo André, no ABC Paulista, não é um detalhe. Ali havia chaminés, serras, soldas e uma nova classe trabalhadora. Um antigo fundidor, agora pastor e evangelista, entendeu que o evangelho teria de ser anunciado do lado de fora dos templos, nos espaços onde a vida real transbordava. A oração que galvanizou seu início de ministério continuou sendo a liga invisível que dava coesão à obra. Ao longo de toda a narrativa, é impossível separar fé de coragem prática. Daniel e Gunnar enfrentaram a doença e o cansaço, deram passos em contextos desconhecidos, persistiram quando não eram compreendidos e construíram pontes quando tudo parecia ruir. Foram homens com fraquezas, limitações e, por vezes, divergências de ênfase. Mas ambos se submeteram ao mesmo Senhor e à mesma palavra. Quando Daniel percorria a ferrovia Belém-Bragança, fazia-o porque acreditava que cada estação guardava uma oportunidade de oração e anúncio. Quando Gunnar organizava a igreja, escrevia e reunia obreiros. Fazia-o porque cria que a chama de um avivamento só se sustenta quando é alimentada pela palavra e pela comunhão. Se a obra começou em Belém, a partir de um apartamento simples e de cultos na sala de Celina, ela se expandiu por rios e estradas de ferro, atravessou pontes e alcançou o Sudeste, onde os desafios se multiplicaram. Resistências de segmentos religiosos, politização do espaço público, incompreensões doutrinárias, todo tipo de caricatura e, não raro, uma pobreza que tocava o bolso e o estômago. Em cada uma dessas frentes, a resposta foi a mesma: oração e perseverança, acompanhadas de trabalho sério e ensino bíblico responsável. Não foi à toa que, com o tempo, a denominação recebeu um nome e uma cara brasileiras, com hinos que falam a alma do povo e com pastores que, sem abandonar a herança sueca e americana de seus fundadores, aprenderam o português dos bairros, das feiras, das fábricas e das roças. O cuidado com a formação doutrinária impediu que a igreja se tornasse refém de modismos. Os jornais e inários, os congressos e convenções, e a constante lembrança de que tudo nasce e renasce na oração, foram os trilhos pelos quais a Assembleia de Deus caminhou. Não é surpresa, por isso, que a memória de Daniel Berg e Gunnar Wingren seja preservada não apenas em placas e datas, mas em práticas e ênfases que atravessaram décadas. Reunir-se para orar, jejuar com propósito, ensinar a Bíblia inteira, cuidar dos novos convertidos, manter a simplicidade de cultos e a seriedade com o pecado, apoiar obreiros e preservar a comunhão. É também significativo que os dois missionários tenham representado, de certo modo, duas faces complementares do mesmo ministério. Daniel, com sua sensibilidade para a evangelização pioneira, com disposição para percorrer lugares improváveis e falar de Cristo no cotidiano. Gunnar, com sua vocação para o pastoreio, a organização e a palavra escrita que forma e sustenta. Eles eram diferentes e, por isso mesmo, necessários um ao outro. Numa história assim, nenhuma peça se sustenta isoladamente. A soma de seus dons e fraquezas, banhada por oração e ancorada nas Escrituras, explica por que a obra não apenas sobreviveu às crises iniciais, mas floresceu. Quando olhamos para as linhas específicas de suas biografias, percebemos como Deus costura vidas comuns em tapetes extraordinários. Gunnar, o jardineiro que virou pastor e editor, aprendeu cedo a cultivar paciência, a mesma que aplicou ao lidar com conflitos, organizar igrejas e insistir em ensinar quando a controvérsia sugava as energias. Daniel, o fundidor que soube temperar metal e vocação, carregava a ciência de que, para que uma peça não quebre,
é preciso que a liga esteja no ponto. Na obra de Deus, essa liga é oração com obediência. Não foram heróis de capa, mas servos que entenderam que cada dia traz o seu mal e cada passo requer graça. O segredo nunca esteve numa grande estratégia, e sim na soma de pequenos gestos fiéis. Visitar um enfermo, abrir a casa para um culto, ficar até tarde explicando um texto bíblico, voltar no dia seguinte, orar outra vez, começar de novo. No ambiente de Belém, onde os rios moldam o ir e vir da cidade, a obra começou aprendendo a respeitar o tempo das águas. Em época de cheia, o calendário mudava. Em época de seca, surgiam novos caminhos. Foi assim também com a igreja. Temporadas de oposição alternaram-se com tempos de favor. Das madrugadas de oração na casa de Celina, passando pelos passeios a pé até bairros vizinhos, e as primeiras conversões, até a organização em 1918 sob o nome de Assembleia de Deus, a trajetória combinou a sensibilidade de esperar o tempo de Deus, com a coragem de atravessar o rio quando era hora de ir. A memória desses começos não é mito que ofusca a realidade. É lição prática para cada geração. A oração não foi um adereço, mas o eixo que manteve tudo no lugar. Quando faltou recurso, orou-se. Quando houve incompreensão, orou-se. Quando alguém caiu enfermo, orou-se. Quando houve crescimento, orou-se para que o orgulho não sabotasse a obra. A perseverança, por sua vez, não foi menos espiritual do que os dons. Ao contrário, foi o dom que sustentou os demais. Foi preciso perseverar para aprender o português, perseverar para traduzir hinos, perseverar para redigir artigos, perseverar para administrar conflitos sem ferir pessoas, perseverar para começar igrejas com meia dúzia de cadeiras, e perseverar para não se curvar ao cansaço, quando a resposta de Deus demorava mais do que se desejava. Os últimos anos de Gunnar, marcados por doenças, poderiam dar margem à pergunta: por que Deus não aliviou seu servo? Mas a narrativa bíblica e a história da igreja apontam para outro tipo de resposta. Às vezes, é pela fraqueza que Deus revela sua força, e pela dor que ele produz em nós uma compaixão que não se aprende em livros. A vida de Gunnar ecoa essa verdade. Ele voltou à Suécia, partiu cedo, e mesmo assim a obra no Brasil não desandou. Pelo contrário, acelerou, porque não estava ancorada em um nome humano, mas no Senhor que havia chamado seus servos. Daniel, por sua vez, viveu o suficiente para ver a obra atravessar fronteiras, servir em outra língua, voltar ao Brasil e então descansar. Seus escritos, memórias publicadas mais tarde, não foram feitos para exaltar o autor, mas para lembrar aos que vierem depois que Deus trabalha com gente comum, contanto que se disponha a orar e obedecer. Ao chegar ao fim desta narrativa, é apropriado lembrar alguns marcos objetivos dessa história, não como placas frias, mas como lembretes de que a oração perseverante produz frutos duradouros. Em 19 de novembro de 1910, o navio Clement trouxe a Belém 2 missionários suecos que haviam recebido, em oração, uma palavra sobre o Pará, confirmada pela busca diligente e simples de um mapa. Poucos meses depois, em junho de 1911, a casa de Celina foi visitada de maneira singular, e a obra começou a caminhar sob forte tensão e maior convicção. Em 18 de junho daquele ano, nasceu a Missão da Fé Apostólica, embrião da obra que, em 1918, seria registrada como Assembleia de Deus. Ao longo das décadas, Deus levantou homens e mulheres, muitos deles formados por Gunnar e inspirados por Daniel, para conduzir a igreja em novos contextos. Esses marcos não existiriam sem pessoas que oraram longamente, trabalharam até tarde, abriram as mãos e o coração, e escolheram continuar quando ficar seria mais fácil do que prosseguir. O legado de Gunnar Wingren e Daniel Berg, portanto, não é apenas institucional. É espiritual e prático. Ele se vê nas reuniões de oração que ainda hoje sustentam congregações pequenas e grandes, na prioridade dada ao ensino bíblico, na evangelização de vizinhos e colegas de trabalho, na coragem de plantar igrejas onde não há garantias e, sobretudo, no compromisso de fazer tudo para a glória de Deus. A coragem com que lidaram com a oposição, a serenidade com que acolheram o sofrimento e a humildade com que se submeteram à disciplina de aprender e ensinar, são marcas que não envelhecem. Por isso, ao narrar seus feitos, o propósito não é construir monumentos, mas convocar obreiros e igrejas a reencontrar o mesmo chão, o lugar da oração, da perseverança e do serviço fiel. Se alguém perguntar qual deles foi mais importante, a pergunta talvez perca o ponto. A história aqui contada mostra que um precisou do outro, e que a obra precisa dos dois perfis. O que abre trilhas e o que organiza a caminhada, o que se senta para ensinar com gravidade e o que sai para evangelizar com leveza,
o que escreve e o que visita, o que traduz e o que canta. Daniel Berg e Gunnar Wingren permaneceram em unidade não porque eram iguais, mas porque estavam comprometidos com o mesmo evangelho e a mesma prática de oração. E quando a obra de um parecia diminuir, a de Deus florescia, como se ele estivesse lembrando a todos que o triunfo do evangelho não depende de um nome, mas da fidelidade do Senhor da Seara. Assim, ao trazer à memória a coragem daqueles começos e o vigor das orações que moldaram uma igreja, fazemos mais do que preservar um passado bonito. Reavivamos o compromisso de continuar de joelhos e de pé, de Bíblia aberta e mãos à obra, com olhos no céu e pés firmes no chão onde Deus nos plantou. Que a mesma graça que buscou 2 jovens suecos no frio do norte e os conduziu à beira dos rios de Belém continue a chamar, capacitar e sustentar obreiros e igrejas hoje, porque as distâncias ainda são grandes, as dúvidas ainda existem, os desafios continuam reais, e o mesmo Deus que fala ao coração em oração continua a abrir mapas, a apontar portos e a encher de coragem quem decide obedecer.